depois tentar tornar o mais seguro possível para a vítima, desde que você possa. Um atropelamento, a pessoa está estendida no chão, aquele tanto de carro passando, como é que faz? A gente tenta sinalizar, né? Sem entrar na rodovia, né? Sem entrar na via pública, se é uma via de alto tráfego, e tenta sinalizar. Imediatamente peço para alguém, ou eu mesmo, peço ajuda ao serviço daquele local, que pode ser uma concessionária de rodovia, se é uma rodovia de concessão, pode ser o Corpo de Bombeiros, pode ser a Polícia Rodoviária, né? Pode ser aí o SAMU, né? Ou o Corpo de Bombeiros. Importantíssimo você estar sabendo qual é a ajuda que você está disponível naquele local. Né? Porque se você está assistindo e não sabe se tem SAMU na sua cidade, é bom você saber, porque você pode precisar e na hora que você ligar 192, às vezes só tem um motorista lá com uma ambulância sem nenhum tipo de assistência. Lição de casa. Procure saber isso na sua cidade. Procure saber, né, na rodovia que você viaja, né, qual é o número de emergência. Se é uma concessionária, né, as concessionárias geralmente tem um número ali na... Tem o 0800. Então é legal já deixar no celular, né, se precisar. E aí, numa situação de acidente, você muitas vezes não consegue nem parar, e não deve parar. Muitas vezes, se você viu um acidente, está na primeira faixa de rolamento, então são as pessoas entenderem. A primeira faixa é aquela faixa da esquerda, né? Depois vem a segunda, a terceira e o acostamento. Se está na primeira faixa, tem um acidente, se você tentar parar para socorrer alguém, você vai causar outros acidentes. Muitas vezes você é obrigado a passar pelo acidente, olhar o marco quilométrico, olhar onde você está, importantíssimo a localização. Então, onde você está e acionar o serviço. Se deu para você parar, nunca entre na via. Se a via estiver interditada, porque todos os carros bateram, aí você pode até entrar na via. Se não, imediatamente você deve se preocupar em, lá atrás, sinalizar para evitar outros veículos ali se colidirem. E lembrando que quando acontece um acidente dessa forma, né, numa via de velocidade alta, o mais importante naquele momento é você preservar a vida da pessoa, não é tentar colocar a mão na pessoa, né? Tentar lá socorrê-la, e sim evitar que outro veículo venha bater. Claro. Porque senão você acaba tendo um problema. Você falou, a questão da segurança pessoal, a questão de chamar a ajuda. Né? Aí nós chegamos no tal do telefone onde você tem um médico regulador. Isso, um médico regulador ou um atendente. Tá, né? E ele vai dizer quem vai lá. Isso. Aí como é que ela procede a partir daí? Você falou que fica no telefone. É importante as pessoas, quando vão falar com o atendente ou com o médico regulador, mantenham a calma. Porque 40 segundos de respostas e perguntas, para quem está precisando de ajuda, parece uma eternidade. Exatamente. Então a pessoa não quer responder, muitas vezes desliga e não passa o que está acontecendo. E às vezes não passa o local. Já atendi acidentes em rodovias, já fui acionado uma rodovia para chegar numa rodovia no interior de São Paulo, e o acidente era numa rodovia, em outra rodovia. E errou a rodovia. Errou a rodovia. Então, se passa por um acidente no marco quilométrico 150, né, no sentido São Paulo, aí a pessoa passa no sentido contrário. Então, o trem de socorro, todas as viaturas vão, às vezes fazem um retorno, e o próximo retorno é 10 quilômetros depois. Então, é importantíssimo manter a calma, responder as perguntas. Outra coisa importante, o que está acontecendo? Qual é a situação? Então, por quê? Tem fogo? Tem gente presa nas ferragens? Né? Existe produto perigoso envolvido? Porque aí o tipo de ajuda vai ser específico. Isso. Né? A ajuda pode ser apenas uma viatura de sinalização, por exemplo, e um resgate, como nós podemos acionar 12, 15 viaturas. Só para ilustrar, a primeira informação que eu atendi o acidente aéreo aí da TAM, a primeira informação que eu recebi no celular pelo sistema de resgate, né, de acionamento, era uma pequena aeronave que tinha colidido contra um hangar. Sim. E era um Airbus. Né? Então, tudo. Que coisa. Né? E aí, isso, quando é um acidente realmente grave, isso as informações vão chegando e os recursos vão sendo enviados. Importantíssimo nessa hora, o primeiro que vê o acidente, quem aciona, dar os dados mais próximos do possível. Eu vou dar um exemplo clássico. Um acidente onde tem um poste de energia elétrica envolvido. A Electro, ou a companhia aí de energia daquela região, é importantíssima chegar junto praticamente com o bombeiro. Porque fios de alta tensão são muito perigosos para a equipe de socorro e também para aquela vítima que está lá. Bom, você já viu que o programa está imperdível, né, André? E olha, e corre porque daqui a pouquinho nós estamos de volta. Já, já.
estamos de volta com o nosso De Coração, programa da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Nesse programa, e você bem sabe disso, nós procuramos responder todos os questionamentos, as dúvidas, as suas incertezas, enfim, te dar todas as informações possíveis para que você melhore sua qualidade de vida. Para isso, nós temos o nosso endereço na internet, que está aparecendo no vídeo, e o nosso telefone em São Paulo. Fique à vontade. E nós estamos focalizando hoje um tema absolutamente relevante e importante, que é o atendimento pré-hospitalar. Estamos aqui com um especialista nessa área, o Dr. Aguinaldo Píspico, que é cardiologista e médico-diretor do Centro de Treinamento em Emergências da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, a SOCESP. Bom, e nós estávamos no bloco anterior, naquele momento em que você dizia que quem chama o socorro tem que estar pronto a prestar todas as informações possíveis. Bom, e aí você falou que não desliga o telefone, né? E fica conversando. Como é que a coisa segue? A regra básica de quem está atendendo, né, aqui do outro lado, nós nunca desligamos antes da vítima. A vítima, o solicitante melhor. Que pode ser a vítima. Mas a pessoa sofre um acidente e aciona. Então, nós mantemos aquela pessoa ali e muitas vezes nós começamos a dar as instruções do que fazer pelo telefone. Né? Então, a sinalização, ou não faça isso, não se aproxime, né? É um produto perigoso, qual é o número que você está enxergando aí? Né? Se afaste, quantas vítimas vocês estão vendo? Essas vítimas que você está vendo estão andando, estão caídas, existe gente que caiu do carro, é um ônibus, caiu numa ribanceira. Então, essas informações que vão realmente... né, dar o tamanho da ocorrência e que nós vamos acionar os recursos, que pode ser um recurso local, regional ou até nacional, dependendo do que está acontecendo. Então, nessa hora, quem está ali é a pessoa mais importante, quem está acionando. E a gente mantém aquela pessoa calma e vamos passando as instruções. Enquanto isso, quem está nos assistindo tem que lembrar o seguinte, não está nada parado, porque tem alguém do lado daquela pessoa que está conversando com você. Ela já está enviando recurso via rádio e vai completando as informações. Porque muitas vezes o solicitante fica muito nervoso porque acha que quanto tempo ele está gastando ali para pedir ajuda, ninguém está mandando. Isso é uma informação importante, né? Ele fala rápido, não dá a informação, não chega o recurso. Não, vai para o lugar errado. Claro. E uma coisa importantíssima, num caso mesmo um caso clínico, num caso de trauma, determine quem vai chamar ajuda se não for você. Então, Romeu, chame ajuda, ligue o 92 e depois cobre. Você ligou, porque que acontece? As pessoas, alguém chama ajuda, alguém chame ajuda. E ninguém assume. Depois passa 2, 3, 4, 5 minutos. Quem chamou? Ninguém chamou. Então é importantíssimo saber que aquela pessoa chamou, que ela sabe chamar ajuda e que realmente a ajuda está a caminho. Isso é importantíssimo. E aí, o que fazer enquanto... Pois é, eu vou te fazer uma pergunta diferente. O que não fazer? O que você não deve fazer de jeito nenhum? Aquela negócio de pegar, de tirar do lugar? Se a pessoa não for treinada, nos casos de trauma, ela não deve realmente mexer na vítima. Ok? Então, os leigos, né, que não são treinados, não tem nenhum tipo de treinamento, ele deve evitar, porque ele pode causar segunda lesão. Nós abrimos algumas exceções, tá, naquelas condições de risco iminente de vida. Ou melhor, risco iminente de morte. Né? Que a pessoa está exposta aí a um incêndio, está exposta numa via onde o tráfego foi interrompido por segundos, e se você deixar ali, a pessoa vai morrer, inalação de fumaça, e aquela pessoa tem que ser retirada, porque se não for retirada, a chance de morrer é de 100%. Regrinha básica, para quem não sabe nada e que pode não produzir essa segunda lesão. Não mexa. Não, mas se tiver lá no meio do trânsito, você vai ter que retirar. Se entrar nessa exceção. Isso. Se ele entrar nessa exceção, ele vai ter que retirar essa vítima tentando... Puxa pela perna. Não, ele vai ter que... Normalmente nós temos uma técnica, nós chamamos uma manobra de retirada rápida, né, com imobilização da cabeça, só tem um jeito de fazer, treinando mesmo. Claro. Mas a pessoa não deve tentar pegar a pessoa pelo colo, porque a coluna... né, com a cabeça para trás. Certo. Ela deve tentar arrastar essa pessoa daquele local, né, tentando imobilizar ao máximo a cabeça e o pescoço, que é a prioridade do atendimento. Né? Mas, volto a dizer, isso é uma exceção. Exemplo, às vezes as pessoas batem o carro, ficam num local e o veículo começa a pegar fogo. Nessa hora não tem jeito, o bombeiro demora para chegar. Tem um tempo de resposta aí, dependendo do local, 6, 8, 10 minutos. Então, aquela pessoa que é leiga vai retirar. A chance dessa pessoa ter uma lesão de coluna cervical, de ter algum problema, é baixa. É por volta de 2%. Ok. Só que, se ela tiver, para ela é 100%. Claro. Então, nessa hora, aquele leigo
nós temos uma regra nos Estados Unidos que é a lei do bom samaritano. Aquele socorrista que está ali está fazendo o melhor possível. E ele lá nos Estados Unidos está protegido porque ele fez o melhor. Isso é uma coisa importante. Esse negócio de estar protegido, quer dizer, você vai ajudar, acaba sendo processado. Aqui no Brasil não existe essa regra. Você pode realmente tentar ajudar uma pessoa, se você não for treinado, e se entendido por alguém que você prestou um mau socorro, você pode ser processado. Isso é uma agravante. É uma coisa importante. Bom, o que não fazer, ele já falou, né? Mas eu queria saber, naquelas situações de desmaio, que a gente está falando só de acidente, né? Importante, alguém desmaiou na sua frente, alguém teve uma crise convulsiva, enfim. Em relação ainda ao trauma, né? O que é importante aí nessa situação, de que se você pode fazer alguma coisa, tentar, se aquela vítima numa área segura, manter aquela vítima, conversando com a vítima, tentar acalmar a vítima, né? Se existir algum sangramento importante que você não consiga coibir naquela hora, vamos supor uma artéria, alguma coisa, se você tiver um mínimo treinamento, você pode fazer uma compressão pelo local. Esses sangramentos que as pessoas se assustam muito, que tem sangue na cabeça, mas se a pessoa estiver conversando com você, já é uma grande coisa, porque ela está respirando e a sua via aérea, que é a principal causa de morte, está aberta, né? Então, nessa situação, a situação assim, seria que você pode ficar ao lado da vítima, aguardar e não deixar ninguém mexer nela até a chegada do time de emergência. Okay. Nos casos clínicos, as coisas são mais simples, né? Porque a pessoa, normalmente, você não vai causar uma segunda lesão. Porque, normalmente, não existem fraturas, a pessoa com a queda, nós chamamos isso da própria altura, né? Nós dividimos tecnicamente assim, queda de um nível ao outro, quando a pessoa cai de altura, e quando ela cai da sua própria altura, ou seja, ela desmaia, raramente, raramente ela tem uma lesão aí importante cervical. Então, nessa hora, uma pessoa que tem sintomas precedidos, né, precede o sintoma de desmaio, nós chamamos isso tecnicamente de hipotímia, a pessoa está na igreja, eu vou desmaiar, cai. Então, caindo, primeiro se você conseguir, né, amortizar essa queda, melhor, ótimo, né? É o desmaio da madrinha, né, da noiva, né? Então, vai lá, ela vai desmaiar, segura, né? Quando ela cair, se ela cair, né, você já amorteceu, a pessoa normalmente já tem algum sinal de vida. Ou ela começa a respirar, ou ela começa a piscar os olhos, ou movimenta a cabeça. Então você está diante de uma pessoa ali que tem um desmaio, né, uma lipotímia. Diferente da pessoa que tem uma síncope, que nós chamamos de um desmaio. Ou seja, a pessoa está em pé, o coração para, porque fibrila, ou porque faz uma sistolia, que o coração para de bater, e a pessoa tem uma queda livre, né? Qual a diferença de um para o outro? Chegou lá, a pessoa tem sinais de vida, ou seja, está consciente, oi, o que aconteceu? Calma, né? Mantenha aquela pessoa numa área ventilada, afrouxe as vestes, né? Está de gravata, afrouxe a gravata, mantenha as pessoas curiosas tranquilas ali, e se for um simples desmaio, aí normalmente a pessoa já deitando, lá vai ter uma melhora, a gente eleva os membros inferiores dela. Como que se eleva os membros? Pega para alguém, elevar o membro, pega uma cadeira, levanta as pernas, e essa pessoa normalmente já fica muito bem corada, já melhora, e você, minutos depois, pode até ser. E ao contrário disso, a pessoa caiu, ou já está no chão, você vai lá, chacoalha a pessoa, senhora, não acorda. Você está diante de uma emergência máxima. Até prova contrário, essa pessoa está com uma parada do coração. A pessoa está com o coração parado. Primeira coisa, chame ajuda. E ajuda aqui, obrigatoriamente, e ajuda com o desfibrilador. Então tem que ligar no 92, no SAMU, ou no bombeiro, no 93, e falar, estou aqui com uma pessoa inconsciente e preciso de ajuda com o desfibrilador. Essa informação inconsciente é importante. Vamos imaginar aí, você está no lugar que tem um desfibrilador ali, e aí? Isso, se eu tenho desfibrilador, vá buscar o desfibrilador. Se eu sou sozinho, eu vou buscar o desfibrilador e deixo a vítima ali. Tá? Enquanto o desfibrilador não chega, tá? Ou se eu for buscar, ou alguém está trazendo para mim, nós vamos iniciar as famosas manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Uma manobra simples, que isso pode ser demonstrado, nós fazemos uma manobra de pôr a cabeça para trás, né, para liberar as vias aéreas. Para liberar a via aérea. Chego com o meu ouvido próximo ao nariz da vítima, minha boca, e ouço, né, se sai ar, né, olho para o tórax se ele se movimenta e sinto se sai ar pelo nariz. Não havendo essa exalação de ar, eu tampo o nariz da vítima e assopro para dentro do pulmão. Então quer dizer que essa coisa de a respiração boca a boca não caiu? Não, a respiração boca deve ser feita 2 vezes. Aí alguém me pergunta, mas eu vou fazer boca a boca numa pessoa que eu não conheço, eu não sei o que está acontecendo, eu posso pegar AIDS, posso pegar hepatite. Não existe nenhuma descrição no mundo de alguém que pegou hepatite ou AIDS fazendo boca a boca. Não existe descrição na literatura médica. Porém, se você não quer fazer, tem algum impedimento,
pule o boca a boca e inicie as compressões do tórax imediatamente. Essa nós chamamos de hands only, ou seja, somente com as mãos, no meio do tórax, entre as duas mamas, compressões fortes. Aquele soco, não. O soco a gente pula, né? Isso Pula o soco. a gente já não usa mais. Nós fazemos compressões, uma frequência de 100 por minuto, e frequência 100 compressões por minuto, e nós não interrompemos as compressões até a chegada do desfibrilador ou da equipe de socorro. Só isso, só o fato de você fazer as compressões até a ajuda chegar, aumenta a chance da vítima em 3,5 a 4 vezes. Então, quer dizer, importante. eu vou dar 2 sopros, somente 2 sopros, e vou para a compressão e fico nela. As ou duas, eu fico as duas indo e ventilações, né? Se eu optar por fazer o boca a boca, a vítima não respondendo, o leigo não checa pulso, isso é importantíssimo. Então, se ele não respirou, eu fiz 2 boca a boca, né, 2 ventilações de resgate, que nós chamamos, e ele não mostrou nenhuma resposta, vamos direto na compressão. Se eu estou no telefone, por exemplo, com uma pessoa, e ela é treinada, ou melhor, ela não é treinada, eu falo, você já viu alguém fazer compressão do tórax no cinema, na televisão? Já. Então, faça igual até a chegada da ajuda. Se eu sou treinado, eu faço 30 compressões e volto para as 2 ventilações. Mas a maioria dos leigos, nós ensinamos que ele, se ele não está treinado, ele faz as compressões até a chegada da ajuda. Até o 8º minuto, não existe diferença estatística entre quem recebe a ventilação de quem não recebe. Lógico que nós estamos falando de vítimas clínicas. Okay. Se nós falarmos de trauma, afogamento, crianças ou overdoses, aí o boca a boca é imprescindível. Okay. Quer dizer, criança, repete que isso é importante. Crianças, né? menores que 8 anos, porque a causa normalmente é respiratória. Tá. Vítimas de overdose, seja por qualquer droga, né, álcool inclusive, né, vítimas de trauma, afogamento, e as pessoas normalmente vão ter esse tipo de socorro e o boca a boca é imprescindível. Uhum. Infelizmente não dá tempo para nada, embora poderia ser um outro programa igual. Eu acredito que ele vai voltar aqui, você não acha não? Seguramente. As informações são muito importantes. Bom, de qualquer forma, a gente sempre fala de prevenção e o que for, mas para você que está nos assistindo, eu acredito que essa foi a maior aula de prevenção que você poderia obter no sentido de preservar, de ajudar a salvar alguém, né? E principalmente sem colocar sua vida em risco, como o Dr. Aguinaldo colocou muito bem. Até o próximo De Coração. Até. Aqui estamos chegando até você com mais um programa De Coração, o programa da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que sempre quer que você evite as doenças cardíacas. Se por acaso você tiver uma doença, nós também ensinamos como ter melhor qualidade de vida com esta doença. E hoje nós queremos chamar uma atenção muito especial, principalmente dos pais, que têm uma responsabilidade grande sobre as crianças deste país. Hoje nós vamos aqui ensinar aos pais, aos adolescentes, a evitarem uma doença que pode causar problemas importantes ao coração. Essa é a chamada doença reumática. Nós recebemos vários e-mails, várias mensagens eletrônicas perguntando sobre o assunto, e ele é da mais alta importância.
Em sendo um assunto da mais alta importância, nós convidamos alguém muito importante no conhecimento dessa doença, que é a doutora Maria Odete Hilário. Ela é professora associada e responsável pelo setor de reumatologia pediátrica da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. E eu gostaria, Maria Odete, antes de mais nada, de perguntar se eu exagerei um pouco na abertura ou é isso mesmo? É isso, exagerou, é isso mesmo. O que vem a ser essa doença reumática? Na verdade, o nome que nós preferimos utilizar é febre reumática. Febre reumática. Porque doença reumática é um termo muito genérico, né? E aí abrange uma série de doenças, de enfermidades. A febre reumática é uma complicação de uma infecção por uma bactéria chamada Streptococcus, tem um nome esquisito, mas ela é muito frequente, principalmente na infância. Então, é uma bactéria que dá infecção de garganta em crianças, principalmente dos 5 aos 15 anos de idade. 3% de todas as crianças e adolescentes que têm esta infecção de garganta podem apresentar uma complicação, que é a febre reumática, que é uma doença inflamatória que pode comprometer as articulações, o coração e também o sistema nervoso, com uma manifestação que nós chamamos de coreia. Muito complicado, talvez, mas vamos destrinchar um pouquinho aqui, né? Você disse que tudo começa com uma infecção por uma bactéria. Como é que a gente pode reconhecer essa infecção? Ela tem algumas manifestações assim bem específicas, digamos assim. Febre, de um modo geral, está sempre presente, então febre em torno de 38, 39 graus ou até superior. A criança tem dor de garganta, a criança tem aumento dos gânglios no pescoço. Okay, então, aumenta aquelas bolinhas as aqui. Bolinhas no pescoço. Lá em Minas Gerais eles chamavam isso de íngua. São as ínguas. A criança, quando o pediatra examina, o médico examina essa criança, ela apresenta uma vermelhidão na garganta, pontos vermelhos no céu da boca, pertinho da garganta, pode apresentar placas envolvendo amígdalas, se a criança tiver amígdalas. Então, tem algumas manifestações bem específicas. Se a criança tiver, por exemplo, congestão ocular, se ela tiver muitos espirros, tosse, isto sugere mais um quadro viral. Então, de um modo geral, a infecção pela bactéria, ela traz a febre, a dor de garganta importante e esse infartamento, esse aumento dos gânglios. No exame, o médico vai ver alguns outros sinais. Mas, de qualquer forma, para a população, para a mãe, para o pai, isso às vezes pode confundir com um resfriado. A pessoa pode pensar que é um resfriado. Esse é um dos grandes problemas, né? Porque nós não temos uma manifestação que seja específica ou, como nós dizemos, patognomônica da doença. Patognomônica, né? É ótimo. É. Patognomônica significa o quê? Quer dizer... Específica. Específica, quer dizer, aquilo só dá quase naquela situação. Então isso não existe. Isso, não existe. De um modo geral, não. Para a família, para os pais, é muito difícil reconhecer. Então, qual é a nossa orientação? Se a criança tiver febre, né, com duração de 2 ou mais dias, que procure o pediatra, que procure um serviço médico, para que este pediatra possa, ao examinar essa criança, ter, né, essa percepção ou fazer o diagnóstico de uma possível infecção bacteriana ou infecção viral. Você falou que acomete aí dos 5 aos 15 anos. Quer dizer, se isso acontecer numa criança menos do que 5... É bem pouco frequente. Aproximadamente 5% a 7% podem ocorrer em crianças menores. Okay. Então, não se descarta. Numa criança de 3, 4 anos, é possível que ocorra. Mas, de qualquer forma, uma criança com menos de 5 que tem esses sintomas aí também tem que ser levada ao pediatra. Isso, né? Com certeza. Ou ao serviço de saúde, sei lá, porque vamos falar assim, pediatra nesse Brasil, muitas vezes... Falta. Nós estamos com falta de pediatras, pelo que eu soube, né? Isso é verdade? Parece que sim. E por que as pessoas não gostam mais das criancinhas? Não, as pessoas gostam. E muito das criancinhas.
é que houve, nos últimos anos, uma diminuição, talvez, do interesse ou procura por outras áreas, e tem se observado, né, uma diminuição mesmo do número de pediatras, e nós acreditamos que isto esteja se revertendo, esteja, né, graças a Deus, para as crianças desse Brasil. Com certeza. E o nosso papel aqui nós estamos fazendo, né, alertando para que essas crianças não tenham essa febre reumática. Isso. Muito bem, já caracterizamos bem essa infecção. Eu acho que as pessoas podem até fazer a diferença entre os resfriados comuns. E aí chegou no pediatra. O que a gente pode fazer para, digamos assim, tratar esta doença e para não deixar as sequelas que nós ainda vamos falar no programa de hoje? Eu acho que um aspecto mais importante, né, por que a importância, por que falar sobre febre reumática? Porque no nosso Brasil, no nosso meio, é a causa mais frequente de doença cardíaca adquirida na infância. Então, tirando os problemas cardíacos de nascença, a causa mais frequente de doença cardíaca em criança, de comprometimento cardíaco, é a febre reumática. Isso tem uma importância muito grande, né, em termos de sofrimento, em termos de perdas de dias de aula, de uma série de consequências que a gente pode conversar, né, no decorrer desse programa. O pediatra trata essa infecção. Como que ele trata essa infecção geralmente? De um modo geral, o que nós recomendamos é que seja utilizada a penicilina benzatina. Por quê? Porque ela é barata e uma única aplicação já é suficiente para tratar corretamente uma infecção por esta bactéria. Então, não há necessidade de um cuidado maior na aplicação ou na tomada, digamos assim, de antibiótico por 7 a 10 dias. Então, o que nós sabemos é que o cumprimento do tratamento por 7 a 10 dias é muito difícil. A grande maioria das pessoas não cumpre, né? Não toma a medicação no horário adequado, nas doses adequadas, e isso traz consequências que é o não tratamento adequado da infecção. Quer dizer, você disse que, ou pelo menos eu pude entender que existem outros remédios, por exemplo, comprimidos, e que você talvez não recomende tanto, justamente pela não aderência ao tratamento efetivamente. Isso. E essa injeção é aquela que dói? Que dói. É aquela que dói. Mas as mães geralmente não gostam dessa injeção que dói muito. Elas não gostam porque ainda existe um medo muito grande da alergia à penicilina. Vai morrer com a E é muito importante que as famílias saibam que essa alergia, né, ou o choque anafilático, que é o maior medo que as pessoas têm, é extremamente raro na criança, principalmente na criança. O choque anafilático ocorre ou pode ocorrer em 0,02%. É muito baixo. Ou seja, é muito baixo, é muito pouco frequente. Então, o temor, né, dessas reações, ele é infundado, ele não é real. Então, as famílias precisam ficar tranquilas, pelo menos nesse aspecto. Existe o aspecto da dor, né? E realmente ele é real. Não tem como nós escondermos isto. E fora a dor, né, é a melhor opção em termos de tratamento para erradicarmos, digamos assim, ou para controlarmos essa infecção pela bactéria. Explica um pouquinho, Maria Odete. É difícil entender que tem uma bactéria lá na garganta. Aí, de repente, você falou que isto altera a articulação e isso altera o coração. É a bactéria que vai para lá? Não é a bactéria. É a defesa da criança, né, do paciente, que faz esta agressão. Então, como é que funciona isso? A bactéria tem estruturas, tem pedacinhos dela que são semelhantes a pedacinhos do nosso organismo, do organismo da criança. Pedacinhos da articulação, pedacinhos do coração e até pedacinhos do nosso sistema nervoso central. Quando a criança é infectada por esta bactéria, o sistema de defesa desta criança produz o que nós chamamos de anticorpos, que são célulazinhas, né, preparadas para brigar com esta bactéria. E lá comê-la e fazê-la desaparecer. Isso mesmo, defender o organismo da criança contra, né, desta bactéria. Só que estas células que são produzidas para proteger, elas por
por determinadas razões, começam a ficar confusas e reconhecem a estrutura do organismo pela semelhança com a bactéria como estrutura estranha, como inimiga. E ela começa a agredir essa estrutura, tanto da articulação quanto do coração, ou do sistema nervoso, como se fosse a bactéria. E é esta agressão que traz este processo inflamatório, e este processo inflamatório é que se manifesta como artrite, que é a inflamação nas juntas, ou inflamação nas válvulas cardíacas, ou inflamação no cérebro.